Código Aberto chegando para mais uma semana, para a penúltima semana dessa temporada. Nós estamos já agora, nesse caso, 12 semanas conversando sobre unidade em Cristo. Você tem participado de cada um desses momentos, tem talvez tido insights muito importantes, feito reflexões muito importantes e compartilhado isso também. Compartilhar aquilo que nos abençoa é parte da vida em comunidade. Viver em comunidade é permitir que as bênçãos de Deus não parem em nós. E ao invés de a gente se tornar o fim das bênçãos, a gente se torne o meio pelo qual as bênçãos que nos tocaram toquem outras pessoas também. A gente tem falado sobre perdão, a gente falou no nosso último encontro sobre adoração em comunidade e a gente vai continuar de alguma maneira aqui também adorando em comunidade. Nós estamos aqui em um grupo onde nós temos trocado experiências, nos momentos que a gente não está gravando, a gente está às vezes partilhando da vida, partilhando dos projetos, falando de coisas que a gente já fez, de viagens que nós já fizemos, viagens que queremos fazer, ao mesmo tempo falando das nossas impressões sobre a Bíblia, das nossas impressões sobre a caminhada cristã, aprendendo uns com os outros, isso é vida em comunidade. É certo que daqui a uma semana, na próxima semana, a gente se espalha, né? Essa formação provavelmente não se repetirá, mas ainda assim a gente leva essa experiência de que aqui a gente também viveu comunidade. A gente passou esse tempo também reunidos em torno da palavra e isso é muito bacana. E já que a gente está falando dessa comunidade que nós fizemos aqui, né? Vamos apresentar a comunidade para você já deve conhecer. A gente vai apresentar hoje pela penúltima vez a Ágata. Tudo bem, Ágata? Tudo bem. Como é que você está aí nesse final de carreira? Você vai sentir saudade? Estou meio saudosa já. Então, vou deixar para o último programa a parte da emoção. Tá bom. Vou me conter pouco. Vamos guardar. Eu quero choro. Tá. Beleza. Tá bom. E você, Tamires? Tudo em ordem? Tudo em ordem, mas como a Agatha falou, também estou tentando segurar a emoção pro próximo e tal, para não ficar com saudade nesse já, né? Não sofrer antecipadamente. Ainda, ok. Gosto dessa visão não ansiosa das coisas, não sofrer antecipadamente. Pastor Bruno, tudo em paz? Muito, muito em paz. E o sentimento de saudosismo já brota. Já tá chegando já. É. E bom, e também a gente já está no final de um ano também, né? A gente já está se despedindo de um ano e é muito legal quando a gente olha para trás e consegue, no nosso ano pelo menos, olhar para trás e ver que nós estamos terminando, né, esse ano e uma das coisas que a gente está fazendo aqui é de se despedir do ano também juntos, estudando a palavra. Pastor, bom tê-lo aqui. Tamo junto. E aí, seu Gustavo? E aí, Thiago? Tudo na paz? Tudo na paz. E você, tá? Tô tranquilo, mas já tô também sentindo um pouco de falta, né? É mesmo? No último programa já bate, né, aquele saudosismo, como o pastor disse, né? Mas muito legal. Tem sido muito bom ter vocês aqui e tem sido muito bom também ter nessa reta final da temporada a Joyce, que não tem como sentir tanta saudade porque se uniu a nós agora há pouco tempo. Tô brincando. Não, mas é verdade, né? Eu vou sentir falta, acabei de conhecer as pessoas aqui. Nossa, Joyce. Então, mas eu tava com saudade de você, viu, Eu também Thiago? tava com saudade de você. De verdade. Foi muito bom te ver, viu? Você muito agora legal. mora longe de mim, então deu rapidinho pra matar a saudade. Que bom. E vocês, queridos, eu amei conhecer vocês, viu? Nos despediremos em grande estilo e com grandes lágrimas na próxima semana. Mas por hora, muito obrigado. Guardo então pra... Guarda. Tá. Vamos guardar, tá bom? Marquinhos, sempre bom ter você aqui. Obrigado mais uma vez. Nós vamos para o nosso estudo, para esse que é o nosso penúltimo. A gente, nessa nossa sequência de conversas, ficou reservado para essa semana a gente falar um pouquinho sobre unidade e organização. Quando a gente fala de unidade e igreja, esse tema surge também, a gente precisa pensar um pouquinho nele também à luz da Bíblia, porque à luz da Bíblia esse tema também aparece à luz da palavra. Antes disso, nós vamos fazer uma oração e eu vou pedir para você, Joyce, orar por nós, pelo nosso estudo hoje, tá bom? Pode ser? Por favor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de adquirirmos conhecimento, trocarmos experiências e sabermos que, através do Espírito Santo, nós podemos entender e vivenciar a unidade nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. E isso só acontece por causa do Teu amor, por causa da Tua influência, Senhor. Abra as nossas mentes, abra o nosso coração também, para que a gente esteja dispostos a estudar a teoria, mas que a gente venha a praticar também todos esses estudos nas nossas realidades. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Antes da oração, eu estava falando, né, sobre essa questão de que na unidade, essa igreja, ela acaba precisando de algum nível de organização. Apesar de a gente estar falando todo o tempo dessa comunidade, de ser algo orgânico, de ser algo que surge, de conceitos que são mais abstratos e presentes, né, na vivência dessa comunidade, a gente tem agora essa ideia de pensar como é que a organização atende à unidade e em que momento a organização talvez deixe de atender à unidade. Quando a gente olha, acho que primeiramente, acho que um ponto de partida para a gente é pensar no seguinte, talvez aí o pastor Bruno possa nos ajudar um pouquinho nisso seguinte, a igreja é algo que Jesus vai lá e constitui, ele diz, olha, eu vou construir a minha igreja e tal. Essa igreja que Jesus constitui, ela parece, como eu disse, muito orgânica, muito fluida e tudo mais. Quando a gente pensa em organização, a gente pensa em algo mais planejado, pensado com métricas, e quando a gente olha para isso, não parece que conflita um pouquinho a ideia de uma igreja que Cristo vai começar com essa ideia de uma igreja organizada, instituída, ou instituída não, nem institucionalizada em alguns casos? Em todas as organizações humanas ou empreendimentos humanos, tudo aquilo que cresce precisa se organizar. Desde uma empresa que nasce numa garagem e depois se torna uma grande empresa de tecnologia, ela precisa seguir padrões que a sociedade e as leis daquele país pedem para que ele se estabeleça. E numa instituição religiosa não é muito diferente. Nós vivemos numa época em que algumas instituições são atacadas, as religiosas especialmente, e o próprio fato da igreja ser uma organização é contestado. Precisa mesmo, não precisa? Vou dar um exemplo. No ano passado eu entrevistei um autor muito conhecido nos Estados Unidos. Ele tem livros que são best-seller, 2 deles pelo menos, e ele é contra que a igreja seja uma instituição. Ele sempre diz que Jesus veio criar o cristianismo e não uma igreja. Ele repete muito isso em seus livros e tem argumentos muito fortes, mas esses argumentos são muito baseados no sentimento dele, não baseados no que a Bíblia ensina. Jesus, sim, ele criou um movimento, a princípio, que depois viria a ser uma organização, uma coisa organizada. Porém, repito, né, qual é o raciocínio que eu iniciei? Tudo começa muito simples como um movimento e tende a se organizar, porque se ele não se organiza, ele se perde com o tempo. Ele precisa se organizar. Eu tenho aqui, por exemplo, a gente tem pessoas aqui que cantam. Você, com certeza, quando começou a cantar, vocês, quando começaram a cantar, cantaram na igreja, cantaram para a família, e em algum momento decidiram ter um ministério. E esse ministério é para Deus, mas é necessário se organizar. Às vezes, até abrir um CNPJ, para poder ir além do que já alcançou. Então, a organização é uma coisa completamente necessária. A igreja precisa disso. Quando a gente se organiza, é claro que novos desafios se apresentam, a gente com certeza vai debater aqui, mas é necessário. Quando a gente pensa nessa igreja, então, que se organiza, que é necessário que ela se organize, qual talvez a primeira coisa importante que essa igreja organizada precisa entender? Qual que é até é um conceito que a gente já passou por ele, mas qual que é esse conceito tão importante que a igreja precisa entender quando se organiza? Ela se organiza debaixo, né, de ordens, e o que ela precisa entender? Assim, nós vamos nos organizar, mas não podemos esquecer que... Não pode esquecer do fundamento, que é Jesus, que é Cristo. Em Efésios 1, tem um texto super legal sobre isso, que usa de novo aquela analogia do corpo, né, que nós somos o corpo de Cristo. E daí lá fala que Cristo, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Versos 22 e 23. Então, por mais que uma religião ela se institucionalize, ela se organize, ela cresça, ela nunca pode perder de vista esse princípio, que é Cristo acima de todas as coisas, Cristo como nosso guia. E pensar nesse Cristo que a gente está falando, como fundamento, como a cabeça da igreja, como é que isso impacta as decisões dessa organização? Porque daí a gente tem uma igreja organizada e uma vez que ela é organizada, ela passa a atribuir responsabilidades, ela passa a cascatear essas atribuições, ela passa a ter uma hierarquia também constituída. Como é que
essa compreensão de Cristo como cabeça impacta essa estrutura que vai ser formada agora. Uma estrutura, então, para essa igreja organizada, e essa estrutura precisa compreender Cristo como cabeça. Que impacto que tem essa compreensão de Cristo como cabeça sobre essa estrutura? Para ser coerente, né, já que Cristo é a cabeça desse corpo, dessa corporação, digamos assim, ela tem que ser organizada de acordo com os princípios de quem é a cabeça, de acordo com os princípios de Cristo, né, de acordo com o que ele ensinou. Então, os princípios têm que ser da humildade, do amor ao próximo, né, de esvaziar-se de si mesmo e buscar a Deus em primeiro lugar, de amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como Jesus nos amou. Todos esses ensinamentos de Cristo devem estar enraizados nessa organização, nesse corpo, né? Porque não faria sentido, né, ser um corpo, Jesus a cabeça, e simplesmente não seguir o que a cabeça diz. Né? Então, para manter a unidade, para esse corpo fazer sentido, digamos assim, já que Cristo é a cabeça, é seguir o que Cristo ensinou e aplicar, né, aplicar na prática o que ele nos ensinou. No jornalismo a gente chama, às vezes, de plano editorial. Às vezes uma empresa cresce muito e aí ela precisa desse plano editorial para ser o norte, para em qualquer lugar que ela esteja, ela permanecer com o mesmo sentido. Então, como você falou, Jesus sendo a cabeça, Jesus sendo o norte, de qualquer lugar que a gente vá se expandir, como a igreja vai crescer, sempre a gente vai ter a base e sempre a gente vai saber qual é o norte. Como crescer, como chegar mais longe, de que forma eu me mantenho fiel. E por isso que a igreja sempre permanece a igreja de pessoas. Por mais que a gente separe, por mais que a gente cresça às vezes e perca o foco às vezes também, a igreja sempre volta ao princípio. Esse movimento sempre acontece. Porque Jesus, quando ele é o centro, por mais que a gente saia distante, sempre o movimento vai voltar para ele. Porque é ele que criou esse movimento. E nesse movimento, que você está falando, né, desse movimento criado e iniciado por Cristo, como eu falei, existe essa necessidade, a gente vê desde o começo da igreja, essa necessidade de pessoas que quase que naturalmente despontam como lideranças. Quando a gente olha até para os 12, né, a gente tem alguns deles que despontam como lideranças e alguns que não são nunca mais citados. Eles aparecem na lista lá dos 12 e aí depois eles não aparecem mais, eles vão aparecer na tradição cristã, mas no Novo Testamento, no texto do Novo Testamento, ele não vai aparecer. Aí a gente já passou também por isso, lá mais no começo da temporada, da constituição dos diáconos e tudo mais. Essa liderança que passa a surgir, essa igreja organizada, e ela passa então a ter líderes designados. Jesus deixa muito claro que não gostaria que os líderes da sua igreja fossem semelhantes aos líderes do mundo. Que diferença que Jesus quer marcar e que diferença é importante ter entre os líderes de uma forma geral e que características Jesus quer que tenha, né, esses líderes dessa organização. Tá? Vocês vão se organizar, vão ser líderes, mas eu preciso que vocês tenham algumas coisas, que vocês tenham uma maneira de funcionar. Que maneira de funcionar é a maneira de funcionar do líder dessa comunidade de Cristo? Tem um episódio muito massa em Mateus 20. Tiago e João, se eu não me engano, os filhos de Zebedeu, estão lá conversando e eles querem muito sentar ao lado de Jesus quando ele virar rei. É bem engraçado, assim. E a mãe deles chega lá e decide fazer uma média com Jesus e conversa vai, conversa vem. Ela pede para que os filhos sentem um à esquerda e outro à direita dele, do ladinho. E Jesus fala assim, não, vocês não estão prontos para carregar o fardo que eu tenho que carregar e tal. E ele termina dizendo que quem quiser tornar-se importante entre vocês, entre os apóstolos, deverá ser servo. A palavra para servo aqui é a mesma palavra para escravo em grego. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo. E daí, Mateus ele vai descrevendo outros episódios, tipo no capítulo 21, que Jesus entra em Jerusalém montado num burro, não um cavalo lindo de um rei, né? E todos esses episódios, eles demonstram humildade. Essa é uma diferença crucial entre a liderança cristã e a liderança do mundo, né? Porque você pode ter poder e autoridade nessas duas. Mas como você vai exercer esse poder e essa autoridade? Porque o nosso poder como cristãos, líderes cristãos, ele é dado por Deus. Então, ele não é nosso, na verdade. Ele é apenas atribuído. E nós devemos exercê-lo com bondade, mansidão e muita humildade. Esse exemplo de Jesus é magnífico sobre a humildade e sobre ser servo em primeiro lugar. Tem uma história bem curiosa
Uma Você vai parábola. contar a história então daqui a pouquinho. Tá. Já que é uma história, a gente vai deixar a história em suspense. Não saia daí, porque na volta a Agatha vai contar uma história, tá bom? A gente volta daqui a pouco com o Código Aberto.